O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes, e acreditais que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Eu te peço, Espírito Santo, vem agora sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Espírito Santo, nossos sentidos, emoções, nossa cognição. Vem, Espírito Santo, acalma as nossas tempestades interiores, tira a agitação, o excesso, e prepara o nosso coração para receber essa palavra, para guardar essa palavra, para verdadeiramente possibilitarmos essa palavra produzir frutos dentro de nós. Nós pedimos a sua intervenção agora, Espírito Santo. Vem sobre nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha podermos agora refletir um pouquinho sobre o Evangelho de hoje. Gente, eu confesso com toda sinceridade, sem qualquer demagogia, que para mim, pessoalmente, esse Evangelho de hoje é profundamente, vou usar essa palavra, sedutor. Porque veja bem, né? Como Deus é, como Jesus é. Jesus está pedindo, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui numa missa umas 2 semanas atrás. Jesus está pedindo para nós pedirmos, porque Ele quer nos dar. Porque pedindo e recebendo dele o que de fato nós precisamos, nós teremos uma alegria perfeita, completa. Olha só a delicadeza de Deus com a gente, o carinho. Eu não sei o que você está vivendo nesse presente dia, qual é a sua luta, a sua batalha. Talvez uma batalha interna, emocional, psíquica, talvez uma batalha externa, é o casamento, é a luta pela própria conversão, é a luta pela conversão de uma outra pessoa, eu não sei, é uma dificuldade financeira, mas Deus está te dizendo, peça o que você precisa, eu quero te dar, e mais, eu quero te atender, e te atendendo, quero te dar uma alegria perfeita. Deus quer que você seja feliz. Mas para isso você precisa entrar no itinerário da graça, da alegria perfeita e da felicidade. Pois bem, tendo introduzido com essas palavras para gerar um gosto no nosso coração, né? Uma abertura para entender a profundidade desse Evangelho, antes até de adentrar na trama que o Evangelho nos apresenta, no enredo que lhe é próprio, eu gostaria de dizer algumas poucas palavras sobre essa primeira leitura. Me chamou muita atenção que na primeira leitura, o livro dos Atos dos Apóstolos e, consequentemente, o seu autor, o evangelista Lucas, disseram que Apolo, chegou, me perdoe o termo, né, botando para quebrar. Ele era versado nas Escrituras, disse a primeira leitura. Ele era eloquente. E aqui você imagina, uma pessoa eloquente que chega falando com aquela voz. Só que, tendo tudo isso, sendo alguém muito capaz, faltava ainda coisas essenciais para esse pregador chamado Apolo. Ele só conhecia as apalpadelas, pelas beiradas, a mensagem de Jesus. E mesmo assim estava pregando sobre Jesus.
Ele só conhecia o batismo de João. E aqui Priscila e Áquila, entrando nessa trama da primeira leitura, dão um show, um exemplo fantástico para nós, sobre a maneira como nós devemos exercer a correção fraterna. O pressuposto de toda a correção fraterna precisa ser a caridade. A mola que impulsiona a correção precisa ser o amor, a caridade, né? Priscila e Áquila, que já estavam ali gabaritados, que já tinham um curso de pregador completo, estou usando essa analogia, né? Priscila e Áquila, que já conheciam o batismo no Espírito Santo, que já usavam os dons do Espírito Santo, eles podiam muito bem ter chegado em Apolo e falado: ó, você não presta não, você não é bom, você não sabe do Espírito Santo, então sai fora. Eles podiam simplesmente ter cortado: não, você não prega igual a gente prega, você não dá os gritos que a gente dá, você não cita o que a gente cita, você não tem o jeito de rezar que nós temos, então você não presta. Eles podiam ter feito assim, se não estivessem agindo no Espírito de Jesus, verdadeiramente impulsionados pelo Espírito Santo. Mas não. O que eles fizeram? Chamaram Apolo para conversar, e diz a primeira leitura, lhes expuseram com exatidão o caminho do Senhor. Ou seja, eles reconheceram a boa vontade de Apolo, eles reconheceram o que Apolo tinha de bom, mas eles viram que Apolo não estava indo no caminho certo, chamaram com muito carinho e expuseram a verdade, corrigiram. E então Apolo, que já era bom, aí sim se tornou uma potência a partir do poder do Espírito Santo, na pregação, na evangelização, na persuasão, convencendo a todos que Jesus era o Messias. Mas veja bem o jeito que a gente tem que corrigir as pessoas. A gente não pode jogar fora, junto com a água suja, o bebê que nela tomou banho, né? Usando aquele ditado antigo. Às vezes a gente quer corrigir uma pessoa que está errando, a gente joga fora a pessoa, a gente descarta a pessoa, mas não. Talvez a pessoa tenha talentos singulares, coisas boas. Talvez essa pessoa tenha muita boa vontade, ela só precisa que você e eu, com paciência, a corrijamos e demos um tempo, claro, para que ela absorva essa correção. Não é que você corrigiu agora, a pessoa já tem que manifestar todos os frutos da sua correção. Não, calma, espera, demora um tempo, né, para entrar no ouvido, passar pelo pensamento, compreensão, cair na emoção e se tornar um comportamento, né, o caminho cognitivo que todos nós vivemos para aprender uma realidade nova, né? Mas é muito bonito o jeito de Priscila e Áquila lidar. Fica aí um exemplo para nós, uma provocação, porque muitas vezes nós precisaremos mesmo corrigir. Só o fato de corrigir em si já é um gesto de caridade fantástico, belíssimo. Quem ama, corrige. Quem ama sabe dizer não. Mas é uma correção que precisa ser de fato fraterna. Não descartando a pessoa que errou, mas pegando o que ela tem de bom e potencializando isso ainda mais. Enfim, encerrando essa breve reflexão, provocação acerca da primeira leitura, nós entramos no enredo do Evangelho. Jesus falando sobre a oração. Já começo com uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia, se atribui muitas vezes essa frase a outros santos, mas eu pesquisei de Santo Agostinho mesmo. Ele diz dizia o seguinte: vive bem quem reza bem, e vive mal quem reza mal. Santo Afonso Maria de Ligório, por sua vez, disse o seguinte: quem reza se salva, quem não reza se perde. Ou seja, a oração não é um elementozinho para completar o nosso cristianismo, não, ela é essencial. Se você não reza, você não se salva. A oração pessoal, a oração coletiva na missa, é o meio ordinário, é o meio da graça de Deus, continuar nos salvando a cada dia. Através da sua oração, o eterno entra no tempo na sua vida, a eternidade te visita, Deus vai trabalhando você, te curando, aperfeiçoando as debilidades da sua, da minha, da nossa natureza humana, frágil, decaída. A oração é essencial. Através da oração, a redenção se atualiza na nossa vida a cada dia, ou seja, Deus vai nos salvando à medida que a gente vai rezando, nos salvando de nós mesmos, nos salvando da nossa impulsividade, das nossas más tendências, dos nossos vícios, dos nossos achismos, da nossa falta de caridade, do nosso orgulho, preconceito, egoísmo, preguiça. Quem reza se salva, quem não reza já começou a se perder, disse Santo Afonso Maria de Ligório. E olha, se você quer viver bem, você precisa rezar bem.
como dizia Santo Agostinho. Vive bem quem reza bem. Talvez hoje a tua vida não esteja tão boa, talvez hoje você não esteja tão em paz, talvez hoje você não esteja mais forte diante da depressão, da ansiedade, do medo, do problema que você está enfrentando na tua vida, filho, filha, porque você está rezando pouco, ou porque você está rezando mal, ou porque você não está pedindo para Deus com exatidão, com ênfase o que você precisa. Jesus está pedindo para você pedir, então não tenha medo, peça. Gente, nós não poderemos vencer sem a oração, ninguém vence sem a oração. Sabe esse medo que está aí na sua mente? Sabe esse problema financeiro, esse desemprego? Sabe esse vício que você está lutando para vencer, esse pecado no qual você recai recorrentemente, cai novamente? Sabe essa depressão? Sabe esse problema no seu casamento, esse desânimo? Você não vai conseguir vencer isso, filho, filha, sem rezar. Através da oração, a força de Deus vem até você, te aperfeiçoa, te eleva das suas quedas. Veja bem, a eficácia da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. Você pode dizer, mas padre, eu sou muito fraco. A eficácia da oração não depende de quem está fazendo, mas de quem está ouvindo. Ele é poderoso, Ele pode fazer, Ele pode realizar o que é impossível para você, Ele pode abrir um caminho onde hoje não há nenhum, Ele pode te levantar, Ele pode realizar o que é impossível, Ele é Deus. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Mais uma vez eu digo, a eficácia da oração não vem de quem a faz. O poder da oração não está em quem está pedindo, mas em quem está ouvindo. Ele é fiel para cumprir. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Talvez hoje você precise de um milagre. Talvez hoje você precise de uma intervenção extraordinária da graça de Deus. Talvez hoje você precise de fato que Deus realize algo impossível. Peça, peça com fé. Peça ao Pai em nome de Jesus que Ele vai dar. Claro, se for bom, se for dentro do plano dEle. E nem que você comece a pedir hoje e não veja. Filho, quando você começa a rezar, você está startando o processo da graça. Eu gosto de usar essa analogia, eu já usei aqui há uns dias atrás. É como, sabe aquela filinha de dominós, os dominós atrás um do outro. Você derruba o primeiro dominó que vai derrubando o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. A oração é assim. Padre, eu rezei e nada aconteceu. Calma, você não viu, mas Deus já derrubou o primeiro dominó. Continue rezando, porque essa carreira, essa fila de dominós vai cair por inteiro. Cada dia que você reza, Deus está derrubando um. Cada dia que você reza, Deus está fazendo. Creia, creia. E olha só, ninguém pode vencer a oração, sem oração, aliás. Ninguém pode vencer na vida sem oração. Quando você reza, você está dando a Deus a oportunidade dele vencer em você. Quando você reza, você está dando a Deus a oportunidade de organizar talvez o seu interior bagunçado, as suas emoções confusas, seus pensamentos desordenados. Deus vai ordenando o caos dentro de nós através da nossa oração. Por meio da oração, Deus nos tira do labirinto no qual os nossos problemas, a ansiedade, o medo nos inseriu. Só Ele pode nos tirar de lá. Veja bem, quando a gente reza e fala com Deus, a nossa alma reencontra paz. Talvez hoje você está sem paz porque você está rezando pouco, mal. E eu fico admirado, tem gente que fala dos seus problemas para todo mundo. Tem gente que fala dos seus problemas para o padeiro, para o vizinho, para a sogra, no grupo do WhatsApp, mas não fala com Deus. As pessoas podem te ouvir, mas Deus pode te atender e mudar a situação. É importante talvez partilhar com um, com outro, às vezes, mas em vez de ficar reclamando e lamuriando para todo mundo e querendo que as pessoas tenham dó de você, talvez entrem demais no seu sofrimento, para com isso, partilha com uma pessoa que vai te ouvir, te aconselhar, e o restante fala com Deus. Fala com Deus, Ele vai te ouvir. Jesus está dizendo, peça, porque eu quero dar a você essa alegria perfeita, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio dos sofrimentos que você está enfrentando. E veja só, é preciso entender que a gente precisa investir numa vida de oração. Não é momentos de oração, a gente tem que rezar todo dia, ter o nosso momento de oração. A gente precisa investir nisso. Isso precisa ser uma prioridade para nós, para você. Você tem o seu momento com Deus todo dia? Porque muitas vezes você tem o seu momento com a série, com a rede social, com o WhatsApp, todo dia, ou toda hora, ou todo minuto, né? Mas e com Deus? Eu e você precisamos reservar tempo
para deixar Deus falar conosco. Santo Inácio de Loyola dizia: a oração, o que é a oração? É um amigo que fala com o outro e que sabe calar-se para escutar o outro. Santo Inácio de Loyola dizia: a oração é isso, um amigo que está falando com o outro, e que em um momento um sabe calar para escutar o outro, em outro momento o outro cala para escutar o amigo. Eu e você precisamos ter essa intimidade com Deus. Jesus está chamando você a essa intimidade. Você não precisa carregar os problemas do mundo sozinho, sozinha. Através da oração você vai ver que tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. E olha, veja só, não rezar, não ter uma vida de oração, momento todo dia, como nós fazemos na Canção Nova, 5 pedrinhas, o Monsenhor Jonas Abib nos ensinou. A gente reza o texto, a gente faz o estudo bíblico, a gente comunga, a gente fica diante do Santíssimo em adoração. Não rezar é uma prepotência e um pecado profundo de orgulho. Querer resolver as coisas sem rezar é um pecado de orgulho. Porque veja bem, filho, filha, se Jesus, que era Deus, rezou antes de escolher os seus apóstolos, se Jesus, que era Deus, passava noites em oração com o Pai, se Jesus, que era Deus, rezou no Getsêmani, rezou ali em pânico, está aí um exemplo para você que sofre com o transtorno do pânico, com a depressão. Jesus no Getsêmani suou sangue, o auge do pânico, da dor, da ansiedade, da depressão. Ele transformou a angústia, a tristeza, o pânico em oração. Você também, que vive isso, meu respeito a você, minha solidariedade a você que sofre tanto com essas realidades, transforma essa tristeza, essa angústia, essa dor em oração. Jesus no Getsêmani suou sangue, chorou, falou: Pai, eu estou triste, eu estou angustiado. Se Jesus chorou antes da sua paixão, se Jesus chorou para ressuscitar, rezou antes da sua paixão, se Jesus rezou antes de ressuscitar Lázaro, se Jesus rezou antes de escolher os seus apóstolos, se Jesus, que era Deus, passava noites em oração com o Pai, quem sou eu e quem é você para julgar que a gente não precisa rezar, se Deus feito homem em Jesus rezou todo dia? É prepotência, é pecado de orgulho. Querer resolver as coisas sem rezar antes é um pecado de prepotência e orgulho. Jesus rezava antes de mudanças importantes, antes de escolhas, antes de decisões que ele tinha que tomar. E aqui eu te pergunto, eu e você temos decidido com aquilo que dá na nossa cabeça, ou a gente reza antes de tomar decisões, antes de fazer escolhas, antes de mudar o rumo das nossas vidas? Jesus rezava antes da tempestade, durante a tempestade e depois da tempestade. Você tem rezado nesse tempo de tempestade? Gente, às vezes eu respeito muito a dor das pessoas, o sofrimento das pessoas, mas às vezes eu vejo que o sofrimento parece que nos emburrece, nos cega para entender. Com todo respeito, mas às vezes eu falo assim: padre, esses dias eu estava apresentando o programa, meu programa pela TV Canção Nova, depois de eu falar 1 hora, uma pessoa mandou uma mensagem, com todo respeito eu digo, mas falando assim: padre, me dá uma palavra. Eu falei: filho, eu estou falando palavras aqui faz 1 hora. E mais, me dá uma palavra. Às vezes a gente está buscando tanta palavra de tanta gente, com todo respeito, né? Eu sou padre para dar mesmo conforto, mas eu não preciso te dar palavra. Jesus já deu todas as palavras, está na Bíblia, é só a gente ler. Olha o que Jesus está falando hoje. Ele já está dando o caminho, ele já deu as palavras para eu e você seguirmos. Peça a mim, eu quero atender. Ai padre, mas é que não tem mais, não tem aqui, não tem si. Agora, nós vamos daqui a pouquinho concluir essa homilia rezando. Agora você é convidado a colocar os seus joelhos no chão aí e clamar a Deus. Ele pode agir sim. Jesus não é homem para mentir. Se ele falou aqui que quer atender, é porque ele pode e ele vai atender. Sabe, a gente precisa crer. São Pio de Pietrelcina dizia que o melhor conforto humano que existe é aquele que vem da oração. Nada conforta a gente tanto quanto a oração. Nada. Sabe? E ao invés de ficar buscando só o consolo humano, que as pessoas entendam a gente demais, que as pessoas nos reconheçam, ao invés de ficar buscando o consolo só das pessoas, é importante de vez em quando ouvir alguém, ou falar com alguém, sim, mas não é só isso. Não viva numa lamúria, numa reclamação. Para de reclamar agora, sai dessa cama, desse comodismo, e começa a combater na oração, que você vai ver Deus transformando a sua vida. Ele é poderoso sim, Ele pode abrir o mar, Ele pode abrir um caminho onde não existe nenhum. Mas veja bem, é preciso buscar Deus com intensidade, com perseverança na oração, que as coisas vão acontecer. Sabe, as demais pessoas podemos só ouvir, mas Deus pode mudar.
E é importante a gente rezar e ver também a importância das dinâmicas de oração, né? Tem gente que fala campanha de oração. Eu não gosto tanto desse termo, que não é muito enraizado na nossa tradição, né, cristã católica. Mas, por exemplo, esses dias nós estamos fazendo, muito bonita a dinâmica de oração, um cerco de Jericó. Estou fazendo na rede social, no Instagram, toda tarde. E toda noite, 7 da noite. E como está sendo bonito, gostoso, rezar com o povo de Deus, rezar com os salmos, rezar com a Bíblia. Essas campanhas, né, 7 dias rezando. Talvez é hora de você fazer um propósito assim. Padre, eu vou começar hoje uma novena pela restauração do meu casamento. Padre, eu vou começar hoje o cerco de Jericó. Padre, eu vou começar hoje o jejum de Daniel, que seja. Vou começar a fazer esse propósito. Não é uma barganha com Deus, não é uma troca. Pelo contrário, é entender que a minha oração, a minha dinâmica de oração, a minha campanha, o meu propósito, toca o coração de Deus e movimenta o céu. Quando você começa a fazer um propósito de oração, como esse cerco de Jericó que a gente está fazendo no Instagram, que eu estou fazendo toda tarde no meu Instagram, você começa a movimentar o céu, porque Jesus disse, reze que eu vou reagir. A oração incomoda, vou usar essa analogia, entenda bem a analogia, né? Santamente incomoda Deus, chama a atenção dele para o que a gente está vivendo. A gente precisa tomar posse disso. Do que você precisa hoje, filho? Filha? Onde você mais precisa agora do toque de Deus? Onde você realmente precisa que o Senhor haja, que o Senhor transforme? Algo impossível na tua vida? De que você realmente precisa hoje para ser feliz, para receber essa alegria perfeita? Talvez, como eu disse, é hora de você começar um propósito de oração, um cerco, uma novena, jejuns, não sei. O Espírito Santo já está incomodando você aí. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está te mostrando o que Deus está te convidando a fazer. Talvez precisa de um tempo forte de oração para movimentar o céu e mudar as coisas na terra, né? Onde você precisa do toque de Deus? Eu quero convidar você agora, você em casa, meus irmãos aqui que puderem também, fique em pé. Quero convidar você agora. Sei que talvez você está em casa fazendo almoço, lavando louça, mas se você puder, você vai dizer em voz alta. Se você não puder, você vai dizer na sua mente, no seu silêncio. Mas eu quero convidar você agora, mais do que isso, eu quero desafiar você agora. Eu estou desafiando como padre, na autoridade que Deus me dá. Estou desafiando você, é você mesmo. Onde você precisa que as muralhas caiam na tua vida hoje? Quais muralhas precisam ser derrubadas hoje na tua família, na tua vida? A muralha do desemprego, do vício, do adultério, da prostituição, da droga, do ódio, da mágoa. Qual muralha precisa cair? No cerco de Jericó a gente está rezando, como eu disse, todos os dias às 7 da noite, enfatizando isso, pedindo que o Senhor derrube as muralhas, como Ele derrubou na 7ª volta em Jericó, quando Josué e o povo de Deus queria tomar a terra prometida. Onde você precisa da cura, da libertação? Eu quero convidar você agora, filho, filha, a com as suas palavras soltar a tua voz agora e a clamar com autoridade, com confiança, com convicção ao Pai, em nome de Jesus, o que você precisa. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós rezamos, nós endereçamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma a Ti, Pai. Em nome de Jesus, inspirados por essa palavra, Pai, nós oramos agora. Pai, em nome de Jesus, eu rezo nesse momento por cada um de nós que estamos aqui nesse santuário, por cada filho e filha que me acompanha nesse momento pelo sistema Canção Nova de comunicação. Pai, em nome de Jesus, eu te imploro, realiza milagres na vida dos seus filhos agora, realiza curas, Pai, realiza libertações, Pai, abre caminhos, abre portas onde antes não havia, Pai, em nome de Jesus, na vida desses filhos e filhas que me acompanham nesse momento. Pai, no nome de Jesus, liberta-nos agora dos vícios, liberta-nos da droga, da bebida, do adultério, da impureza, da pornografia, da prostituição. Liberta-nos agora, Pai, das dificuldades financeiras. Em nome de Jesus, intervém na nossa vida financeira, providencia o dinheiro, o recurso necessário para essa pessoa que reza agora, para essa família. Eu rezo por essa pessoa, por essa mulher que quer engravidar e não consegue, Pai, em nome de Jesus, que ela engravide o quanto antes, que ela conceba uma criança perfeita. Faz isso acontecer, Pai. Em nome de Jesus, eu rezo por essas famílias desunidas, onde há mágoa, ódio, palavras de acusação, tentativas de morte. Cura essa família agora, restaura essa família, faz o perdão, o amor, a reconciliação acontecer nessa casa agora, Pai, em nome de Jesus. Providencia o emprego para essas pessoas que precisam agora. Entra com a providência financeira, dando os recursos que essa família, que essa pessoa precisa agora, Pai. Em nome de Jesus, eu imploro a Ti, inspirado por esse Evangelho, Pai, reconstrói esse casamento,
reconstrói o amor, a esperança, o diálogo. Pai, eu rezo nesse momento, cura essa pessoa doente. Eu rezo nesse momento, Pai, pelas pessoas que estão nas UTIs entubadas com o coronavírus. Eu rezo pelos profissionais da saúde. Eu rezo pelo Brasil, Pai, em nome de Jesus. Converte o Brasil, converte as nossas famílias. Conduza-nos, Pai, em nome de Jesus, a superarmos a crise financeira, a superarmos a pandemia do coronavírus. Intervém agora no coração dessa mãe, desse pai que perdeu esse filho e pergunta por quê. Intervém agora no coração desse filho que perdeu os pais, dessa pessoa que perdeu um ente querido nessa pandemia. Cura esse coração, consola, enche de fé, Pai, em nome de Jesus. Intervém nas nossas realidades, Pai, agora em nome de Jesus. Realiza milagres, faz o que é impossível para nós. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Transforma, cura, liberta, levanta os caídos, liberta essa pessoa agora da depressão, da ansiedade, dos pensamentos de suicídio.